Bom dia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Dietmar Zukop, sou diretor executivo da Câmara Brasil-Alemanha e sejam bem-vindos aqui no nosso encontro marcado da edição especial do Comitê Baukultur. Essa é a nossa última edição especial desse mês de julho com o tema Baukultur. Baukultur, na verdade, essa palavra de cultura, de construção, traduzido do alemão, vem de uma fundação em Potsdam, a Fundação Baukultur e.V. O nosso idealizador, Klaus Bohne, que está junto conosco hoje também, faz parte do Comitê Baukultur, e eu visitamos essa fundação uns 4 anos atrás, e gostaria com o intuito de trazer essas ideias do Baukultur para o Brasil. Então, essas ideias do Baukultur, na verdade, não é só a construção sustentável, mas também engloba questões como mobilidade, urbanização, energias renováveis e, em geral, então, o viver bem das pessoas que moram, então, nesses ambientes. Com essa ideia que trouxemos da Alemanha, fundamos aqui em Porto Alegre o Comitê Baukultur na Câmara Brasil-Alemanha, e já organizamos também 2 fóruns nos últimos 2 anos, e agora essas edições especiais durante a pandemia, então via webinar, via online. Então, como eu já falei, então esse é o 4º e último webinar dessa edição especial Baukultur. E hoje estamos falando sobre o projeto da Casa Saudável, sobre um edital no âmbito do programa ATES, do CAU RS. ATES significa Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Está conosco hoje o presidente do CAU RS, o arquiteto Thiago Holzmann. Então, seja bem-vindo, Thiago. E quem vai assumir a moderação do evento de hoje é o arquiteto Rômulo Plenz, que também faz parte do nosso comitê da Câmara de Baukultur. O Thiago, o Cal, já participou conosco nos últimos 2 edições do Fórum Internacional de Baukultur nos 2 anos passados, então foram eventos de sucesso. Então, mais uma vez, agradeço também a participação do Cal nesses nossos eventos. E o Rômulo faz esse meio campo também entre o Comitê Baukultur e o CAU, porque o Rômulo também faz parte da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU. Além disso, é arquiteto ou professor na Faculdade de Arquitetura na URGS, e está moderando hoje esse webinar. Nós temos também a transmissão ao vivo, paralelamente no Facebook, no @ahkrgs. E qualquer pergunta que vocês querem colocar, podem fazer isso via chat aqui no Zoom, ou também pelos comentários lá no Facebook. Então, gostaria de já passar então, para Rômulo para assumir, e desejo para todo mundo um ótimo evento. E, Rômulo, está contigo. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Obrigado, Dietmar, pela apresentação. Então, o tema do nosso webinar de hoje é a Casa Saudável, como o Dietmar já comentou. Apresento, então, o arquiteto Thiago Holzmann da Silva, atual presidente do CAU-RS. O Thiago, ele é arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da URGS, né, em 94. Tem mestrado na Politécnica da Catalunha, em Barcelona, em 96. Também é mestre pelo Propur da URGS, em 2018. É ex-professor da Faculdade de Arquitetura da URGS, também é ex-professor da Faculdade Uniriter, e tem uma atuação em escritórios de urbanismo em Barcelona, além de ser um dos sócios do escritório 3C Arquitetura, né, que trabalha com urbanismo aqui em Porto Alegre. Como eu disse, foi também presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil em 2 gestões, de 2012 a 2013 e de 2014 a 2016.
como falei antes, atual presidente do CAU na gestão 2018-2020. O tema Casa Saudável, como o Dietmar já comentou, dentro do âmbito da ATIS, né, a Assistência Técnica para Arquitetura e Habitação de Interesse Social, é um tema que já vinha sendo trabalhado no CAU-RS e que teve um impulso muito grande com a questão da pandemia, né? Então, houve uma adaptação desse trabalho que acabou gerando esse edital do CAU, né, para chamado Casa Saudável, aí, que o Thiago vai detalhar mais para nós. Então, Thiago, por favor, está com a palavra. Muito obrigado, Rômulo, pela apresentação. Obrigado, Dietmar, Klaus, pelo convite. Né, somos parceiros, aí, mais uma vez, das iniciativas, né, da Câmara Brasil-Alemanha, né, no Baukultur, através dos nossos editais que promovem ações, né, em benefício da arquitetura, dos profissionais da arquitetura, da profissão, junto a diversos parceiros, né, sejam entidades profissionais, faculdades, né, de arquitetura, e também instituições, ONGs e associações que têm interesse, né, nos temas da arquitetura, da cidade, né, nas atribuições que são do arquiteto e urbanista. Então, agradeço de novo, né, mais uma vez o convite. Também fico muito satisfeito poder trazer até todos vocês esse projeto, né, o Casa Saudável e o Nenhuma Casa Sem Banheiro, né, que é um derivado, digamos assim, uma ação emergencial, né, dentro do projeto Casa Saudável. Eu tenho uma apresentação, Rômulo, para fazer, eu vou buscar fazê-la rápido, ou seja, de maneira sintética, para que a gente tenha algum tempo no final para perguntas e para discutir, né, alguns temas que tenham ficado, que sejam de curiosidade, né, e para esclarecer aí com os colegas. Eu vou fazer o compartilhamento. Foi para todo mundo aí? Tá ok, para mim tá ok, acho que tá para todos. Tá? Então, bom, Casa Saudável, né, é um projeto do CAU, é o que eu vou apresentar para vocês agora. Ele nasce deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aí. Ou seja, doenças, né, como a tuberculose, que em 2015 teve 84 mil registros, o Brasil é o 20º, né, no ranking mundial, quase 5 mil óbitos em 2016, entretanto não é uma doença mortal. Ela é muito comum nas periferias das grandes cidades, nas regiões muito densas, e a tuberculose ela é transmitida por uma bactéria que, exposta à luz do sol, ela morre. Ou seja, a prevenção à tuberculose é uma casa ventilada e uma casa que tenha acesso a boa iluminação. A diarreia também, 400 mil pessoas, dados de 2011, deram entrada no SUS em função de diarreia. 2.500 crianças morrem, em média, por ano, por causa dessa doença, que é uma doença absolutamente banal, né? E a forma de combater a diarreia é lavar as mãos, é uma higiene básica, é a higiene dos alimentos, ou seja, lavar, né, bem a comida, cozinhar bem a comida, ou seja, coisas básicas também para todos nós, mas que grande parte da população ainda não tem essa condição. Para que vocês tenham ideia de custo, 140 milhões de reais foram gastos em 2011, dados do SUS, esses dados provavelmente hoje são superiores. Várias outras doenças, né, cólera, febre tifoide, hepatites, né, e leptospirose e a convivência das pessoas, né, com a urina e a fezes dos ratos, ou seja, pessoas que moram em casas onde moram também ratos. Então, vocês vejam que a casa é um vetor importante dessas doenças. Uma casa, né, de qualidade, obviamente, não apresenta, né, esses problemas para a família. Então, tem aqui uma lista, né, bastante grande nessa relação entre a casa e a doença. Nós temos no Brasil, né, um dos melhores sistemas do mundo, apesar de críticas, né, e quando nós criticamos é para que ele melhore, não é para que ele desapareça, né, que é o SUS, o Sistema Único de Família. Um dos programas do SUS é o Saúde da Família. São equipes, né, de médicos, enfermeiros, assistentes sociais que visitam as famílias no local de moradia, na sua casa, num trabalho preventivo, ou seja, antes que essas
pessoas fiquem doentes por algum motivo, elas têm uma assistência da saúde para orientar, né, o comportamento, né, da família, para que não cheguem ao posto de saúde doente ou ao hospital. Então, o Brasil, dos maiores países, é um dos únicos, né, que tem um sistema universal e gratuito, ou seja, para toda a população. Como eu comentei, essas equipes são formadas, obviamente, por profissionais da área, né, da saúde, médico, enfermeiro, etc. Essa é uma ficha de cadastro das equipes de saúde. Quando elas visitam as famílias, elas coletam os dados da família, quem são as pessoas que moram, a idade, né, fazem, obviamente, uma análise, né, do histórico de saúde de cada um dos seus integrantes. E no verso da ficha, né, a metade dessa ficha, no verso, diz respeito à situação da moradia e saneamento. Ou seja, se a casa é construída, né, de material, se é reaproveitado, se é de madeira, se está em boas condições, se não está, se tem acesso à água potável, né, quais as condições desse acesso, se tem acesso a esgoto, qual é o destino desse esgoto, né, se ele é jogado, né, numa vala de qualquer maneira, se tem coleta, qual é o destino do lixo, né, se o lixo também tem coleta na sua rua, né, nesse local. Então, vocês vejam que esses itens todos não dizem respeito à saúde, ou seja, o médico ele não tem remédio para uma casa mal construída. Quem tem o remédio para uma casa mal construída é o arquiteto, que pode ajudar essa família a melhorar as condições, né, de habitabilidade, as condições de conforto, as condições de acesso a esses itens básicos, né, de higiene e de saneamento. Então, a partir dessa conclusão, nasce o nosso projeto Casa Saudável. Vou passar para vocês alguns exemplos, vou passar rapidamente, né, para de alguma maneira exemplificar, né, o que nós estamos propondo. O primeiro exemplo é a Rocinha, né, uma das maiores favelas do Brasil, e uma das maiores incidências também do Brasil, é a campeã no Brasil de incidência de tuberculose. Né, quase 400 casos por 100 mil habitantes, 11 vezes mais do que a média nacional. Aqui algumas matérias de jornal, né? Então essa aqui é do ano de 2015, né? Ou seja, a iluminação não chega na casa, a sombra é permanente, a única iluminação é das lâmpadas, né? Cheiro de mofo, teto baixo, vala de esgoto, a única janela é fechada para que os ratos não entrem. Então vocês vejam a condição de habitação, né? Numa favela hiper densa como a Rocinha e como nós temos algumas nas nossas grandes cidades aqui no Rio Grande do Sul. Essa é a Giovânia, é uma dessas enfermeiras que atendem nas equipes de saúde da família, que visitam essas casas para ajudar no tratamento, no enfrentamento dessas doenças. Aqui uma outra reportagem, essa da Folha de São Paulo, também, né, um beco, o esgoto corre a céu aberto, muito estreito. Né? Entretanto, nesse mesmo beco, num outro trecho desse mesmo beco, né, cerca de 150 famílias, né, que receberam um projeto de urbanização e que foi eliminado o problema da tuberculose. Ou seja, numa parte desse beco, dessa rua, na Rocinha, é o maior índice de tuberculose no Brasil. Nessa mesma rua, uns metros acima, não existe o problema da tuberculose. Aqui a própria Folha, o Eu País, né, faz uma outra matéria sobre esse exemplo, chama o Milagre da Rua 4. Qual é o milagre da Rua 4? Arquitetura e urbanismo. Ou seja, é a intervenção, né, dos arquitetos e urbanistas, reorganizando esse espaço, tanto o espaço público, com ruas mais largas, com pequenas praças, com a possibilidade de circular, né, veículos, né, de entrega, de abastecimento, uma ambulância eventualmente, e também, obviamente, a qualificação dos apartamentos. Esse aqui é um projeto do nosso amigo Jauregui, Mário Jauregui, lá do Rio de Janeiro, né, um trabalho aí de altíssima qualidade. Tem vários outros, né, poderia trazer vários outros aqui para exemplificar para vocês. Então, vocês vejam, agora as casas recebem, os apartamentos recebem sol, né, bem iluminados, bem ventilados, ou seja, a arquitetura curou a tuberculose, nesse caso aqui da Rocinha. Então, essa é uma ação, né, do governo, a Prefeitura do Rio, com o governo do Rio, teve participação do IAB, né, e de outras instituições. O Rio ele tem, né, um histórico, né, um bom histórico de enfrentamento desses problemas. Infelizmente, sempre são episódios. Né? Então, o Favela Bairro foi um episódio dos anos 90 que teve muita qualidade, muito sucesso. Esse mais recente, Morar Carioca, ele começa, né, e parece que não chega a engrenar, mas existe, né, uma política nesse sentido.
Uma realidade mais próxima nossa, Juí, uma cidade polo aqui do nosso interior, uma cidade média, 40%, né, dos domicílios não têm acesso a esgoto. Aqui alguns dados, né, dessa inadequação, né, de atendimento de esgoto. Aqui, né, uma imagem que é uma imagem que poderia ser de qualquer uma das nossas grandes ou médias cidades do interior. Né, vocês vejam que na primeira metade, né, desse trecho de rua não pavimentado, ele está seco, e a partir ali da metade ele tem um ponto de água, ou seja, começa a ter água, ou seja, não é de chuva, porque senão estaria todo molhado. Essa casa aqui, que nós chegamos a ter a oportunidade de visitar, a casa da Dona Antônia, ela tem a casa dela sobre uma nascente. Né? Na sala dela tem um tapete de vinil, um emborrachado, porque embaixo desse tapete tem uma nascente de água, que é exatamente o que a gente vê aqui, ou seja, é uma pessoa que mora em cima, né, de uma nascente. Né? Isso, além, né, da questão ambiental que nós podemos discutir, imagina o dano para a família, né? A questão da umidade, questão de doenças, vetores, né, dessa falta de condição da casa. Aqui mais algumas outras casas, né, dessa periferia, né, na cidade de Juí. Eu queria comparar essa, né, uma casa de madeira, pobre, sem condições, com essa também, né, uma casa de madeira, pobre. Entretanto, tem diferenças que são significativas. Nós temos aqui a casa elevada do piso, ou seja, ela é melhor ventilada, mais protegida do frio, né, mais ventilada também no verão. Ela tem um banheiro, né, de material, ou seja, tem uma unidade sanitária, né, de banheiro. Vejam que esse aqui provavelmente é o cano, né, do esgoto da cozinha, ou seja, tem uma pia de cozinha para lavar os seus alimentos. E aqui, né, fica um pouco escondido na foto, mas tem uma fossa séptica, ou seja, esse esgoto ele é coletado e ele de alguma maneira recebe, né, um primeiro tratamento. Outros exemplos, vou passar bem rápido, São Leopoldo, né, já um projeto de parceria do CAU, IAB, Prefeitura de São Leopoldo, né, a ONG Mulheres em Construção e a Unicinos. Também, né, 2 quarteirões de uma ocupação, né, que o IAB, o CAU patrocinou junto ao IAB e ao município um projeto, né, de reurbanização dessas 2 quadras. No levantamento que foi feito, das 60 famílias, apenas 2 dessas casas tinham banheiro, que abre a porta, tem a pia, o vaso, o chuveiro. Todos os outros eram improvisados, ou não tinham banheiro, ou eram banheiros absolutamente improvisados. Esse projeto foi realizado, já gerou também algumas iniciativas do município, né, para iniciar obras de qualificação e de melhoria dessas condições. Em Chapecó, Santa Catarina, nós temos um exemplo interessante, que a Defensoria Pública, né, do Estado de Santa Catarina fez uma ação judicial, né, contra a Prefeitura do município, para que a Prefeitura do município aplicasse, né, a Lei de Assistência Técnica, uma lei federal, né, do ano de 2008, que permite que seja construída um sistema público de atendimento, né, à moradia, para que as famílias possam ter acesso a um arquiteto, né, possam ter acesso a uma assessoria técnica para poder qualificar e melhorar a sua moradia. Vocês vejam aqui, né, ou seja, teve uma discussão, o CAU também participa, o CAU de Santa Catarina participa dessa iniciativa, oferecendo apoio para o município, para ajudar o município a prover essa assistência técnica para as famílias. Então, é um exemplo interessante de como também a Defensoria Pública, áreas do setor judiciário, Ministério Público e outros têm se aproximado também e têm sido bons parceiros na implantação dessa política. Faço um primeiro recorte, né, onde é que entra o CAU nessa história toda. Né? Então, a importância da moradia como direito fundamental, saúde, educação, segurança são direitos fundamentais pelo artigo 6º da Constituição, e moradia também. Saúde, nós temos o SUS, para educação nós temos creches até universidades públicas no Brasil inteiro. Na área da justiça, né, da segurança, nós temos as polícias, a Defensoria Pública, os órgãos aí do Poder Judiciário. E na moradia, não, nós não temos um sistema público. Ou seja, a moradia ela é atendida de maneira eventual, né, por administrações municipais ou estaduais ou outras, mas não existe um sistema público. A partir do ano de 2008, nós temos esse acesso à lei, que eu já vou comentar. Esse é um dado do CAU também, uma pesquisa que foi feita junto com o Datafolha. 85% da população brasileira que já construiu ou reformou a sua casa não chamou um profissional
um técnico profissional para assistência, para fazer o projeto, para acompanhar a sua obra. Então, esse é um dado relevante, né? Apenas 15% dos que já construíram ou reformaram chamaram um engenheiro, né, ou um arquiteto para atuar. Aqui a lei da assistência técnica, que eu comentei, famílias de baixa renda, assistência pública e gratuita para construção ou reforma, né, de habitação de interesse social. É um projeto que, iniciado por arquitetos nos anos 70, né, aqui no Rio Grande do Sul, se transforma num projeto nacional, né, finalmente aprovado em 2008, né, quando, né, um dos gestores, um dos criadores do projeto nos anos 70, né, tem a oportunidade de ser deputado, né, o Clóvis Hilgen Fritz, que é nosso colega aqui do Rio Grande do Sul. Em 2008 aprova, 2010, 2016, várias outras iniciativas e, finalmente, a participação do CAL, promovendo, né, e ajudando, né, a promover essa legislação. O tema da universalidade, uma família, um projeto, uma obra, avançando com relação ao BNH e ao Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, o BNH, na grande maioria dos empreendimentos, promove a mesma unidade para todas as famílias. Ou seja, se é um senhor que mora, um aposentado que mora sozinho, ele recebe o mesmo apartamento, a mesma casa que uma família, né, de um casal com filhos, né, com outras pessoas que moram junto. Então, a necessidade da gente atender a demanda específica da família. Desde 2015, o CAL destina 2% da sua receita líquida para promover as ações de artes. Fizemos, né, em 2017, né, uma chamada pública para diversos projetos, esse que eu mostrei lá em São Leopoldo, né, projeto 20 de novembro, uma ocupação aqui em Porto Alegre de um prédio público abandonado, que são muitos, né, são dezenas aí nas nossas grandes cidades. 2018, o CAL contemplou 14 projetos, né, de ONGs, faculdades e outras instituições para promover e divulgar a legislação e a necessidade, né, dos municípios, dos órgãos públicos buscarem o atendimento dessa legislação. Então, diversos eventos que foram realizados, inclusive fora, né, do Estado. Em 2019, a partir de um trabalho que foi feito pela Comissão de Assistência Técnica do CAL do Rio Grande do Sul, a comissão propõe a criação de um gabinete de gestão de assistência técnica, ou seja, um gabinete do CAL que não tem a responsabilidade de fazer, de elaborar projetos, mas sim de ajudar principalmente os municípios a que se organizem para que possam iniciar a construção desse sistema permanente, né, de atendimento à moradia. Então, em 2019, a gente implanta no CAL esse gabinete, com três grandes responsabilidades. A primeira é elaborar um diagnóstico, entender o problema da moradia no estado do Rio Grande do Sul. Então, um mapeamento, né, de diversas características. Esse aqui é o tema exatamente dos banheiros. Quais são as regiões do estado, as cidades, onde as famílias têm menos acesso a banheiro, né, na sua casa, onde esse problema é mais grave. Esse aqui, os municípios que têm cadastro, né, das famílias que necessitam melhoria das moradias, são quase todos os municípios do estado. Aqui um percentual das famílias que estão abaixo dessa linha de corte dos 3 salários mínimos, também números bastante reveladores, né? Chegamos a esse número de que 48% da população do Rio Grande do Sul está abaixo, ou seja, sua renda mensal está abaixo dos 3 salários mínimos. Ou seja, metade da nossa população, são 2 milhões de famílias, né, quase 6 milhões de pessoas estão abaixo, né, dessa linha dos 3 salários mínimos. O segundo objetivo do gabinete é a divulgação entre profissionais, estudantes, mas principalmente para fora do nosso ambiente profissional, levando para outras instituições, né, para prefeituras, para secretarias de Estado, estabelecendo relações institucionais, trabalhando também com movimentos sociais e outros. Então, participamos de diversos eventos, diversas iniciativas, né, de promoção e divulgação. Nos aproximamos muito nesse momento da FAMURS, a Federação dos Municípios do Estado aqui do Rio Grande do Sul. Tem depois também, eu posso passar para vocês, eu acho que vale a pena, fizemos um vídeo, né, de cerca de 2, 3 minutos, que conta bem melhor do que eu estou contando agora para vocês, o que é a Lei de Assistência Técnica. Né, eu logo passo esse link aí para vocês, isso está também publicado no site do CAL e nas mídias, né, do CAL. Terceiro objetivo do nosso gabinete é o fomento, ou seja, ajudar diretamente, né, municípios, entidades, instituições e governos que devem, né, principalmente, né, os órgãos públicos que têm a obrigação, né, de promover.
Então, nós montamos, a partir disso, uma lógica de funcionamento, um tripé da família, do beneficiário direto, né, dos profissionais e as entidades profissionais e do governo, das esferas de governo, e começamos a estabelecer uma conversa entre esses entes. Né, aqui visitamos, né, um parceiro nosso, né, já é parceiro formal, inclusive, né, a Secretaria de Obras e Habitação do Estado, diversas prefeituras, Defensoria Pública do Estado, entre outros. Esse trabalho, em 2019, nos permitiu construir um projeto que é exatamente o Casa Saudável, que eu vou apresentar para vocês agora. O Casa Saudável, ele nasce da junção da equipe de saúde com o arquiteto. A nossa proposta no Casa Saudável é colocar um arquiteto nessa equipe de saúde, porque o médico, o enfermeiro, o assistente social, como eu comentei antes, eles não têm remédio para casa, muitas vezes é a falta de qualidade da casa que gera doença nas pessoas. Ou seja, levar o piso, abrir uma janela, qualificar o banheiro, ter um ponto de água limpa, retirar, né, o botijão de gás de dentro de um ambiente onde dormem alguns membros da família, as crianças da família, né, melhorar também as instalações elétricas, né, em geral muito improvisadas. Então, para todas essas ações, né, quem tem remédio é o arquiteto, né, para evitar acidentes, né, principalmente dos idosos dentro das casas. Né, a gente tem números da área da saúde que são números impressionantes, né, dos acidentes, né, de idosos dentro da sua própria casa. Então, o Casa Saudável, ele é simplificadamente, ele é a incorporação de mais um profissional nas equipes de saúde que já existem pelo SUS. No Rio Grande do Sul, são 1.900 equipes dessas que atuam, né, na totalidade, praticamente, dos municípios do estado. Então, isso é o que ou seja, para promover, ou seja, nós temos uma base na lei de assistência técnica e a gente se associa, né, a esse esforço do pessoal da área da saúde. Então, nós desenvolvemos, né, uma série de projetos pioneiros, estamos iniciando agora o primeiro com a cidade de Santa Rosa, que vai exatamente fazer isso, ou seja, nós vamos promover junto com o município e com a Associação, né, de Arquitetos e Engenheiros de Santa Rosa, nós vamos promover a incorporação de um arquiteto, né, mais de um, né, são alguns arquitetos nas equipes de saúde, para que possam desenvolver esse trabalho, para que a gente possa verificar o sucesso, né, a qualidade, os resultados desse trabalho e poder depois disseminar em todos os municípios do interior do estado. Parceria com as entidades, com as instituições, com as prefeituras, diversos formatos, né, utilização também de uma parte importante de recursos do CAU, que é recurso de todos os arquitetos do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, promovendo também a profissão, promovendo o acesso, né, das famílias de baixa renda, de quem mais precisa, né, do apoio da nossa profissão. Então, nós estamos também promovendo, né, com que a sociedade possa, né, utilizar melhor os nossos serviços, os serviços de todos os arquitetos. E estamos fazendo. Né? Então, aqui a reunião, né, com o vice-prefeito, também secretário municipal, né, de Santa Rosa, definindo, né, ou seja, os pormenores ali desse projeto. Essa é uma conclusão, né, do Casa Saudável. Eu vou comentar brevemente com vocês para encerrar o Nenhuma Casa Sem Banheiro, mas a primeira conclusão é que uma casa doente gera um morador doente, uma casa saudável tem uma família saudável. Né, banheiro, água potável, destino adequado do esgoto são atribuições do profissional arquiteto. Então, nós podemos ajudar as equipes de saúde a melhorar essa condição. A assistência técnica gera empregos também, empregos locais, né, de mão de obra local, do comércio local, né, desses bairros, dessas vilas de periferia. É dever do Estado, então nós precisamos cobrar do Estado, das suas instituições que implantem a lei. É uma lei federal, é uma lei que deve ser cumprida. E também, né, temos aí, felizmente, começamos a perceber que temos aliados importantes na área, né, do Ministério Público, do Judiciário, que já tem realizado ações no sentido do atendimento à lei, e nós temos também, estamos nos aproximando muito dessas instituições que são bons parceiros para esse momento. Desde março, né, temos a pandemia, né, uma situação gravíssima, global, que no Brasil também, né, acaba sendo mais grave ainda, né, nas periferias urbanas, nas populações de baixa renda. A grande recomendação, né, para enfrentar a pandemia, enquanto não tivermos uma vacina, é fique em casa e lave as mãos. Como que uma família que mora nessa condição vai ter segurança e vai ter saúde ficando em casa,
né, uma casa com uma situação precária como essa, e também, muitas vezes, sem ter um ponto de água limpa para poder lavar as mãos, um sabonete, uma toalha limpa. Então, Tiago, dá licença um pouquinho? Claro, claro. Aproveitando para fazer uma pausinha, tomar uma aguinha, Tiago. Aqui, não, é interessante, eu tive, dando uma olhada naquela pesquisa nacional de saneamento básico, que foi feita em 2017, eu vi pela imprensa esses dias e fui atrás de alguns dados, assim, muito interessante. Por exemplo, né, dos 5.570 municípios brasileiros, 22 municípios ainda não têm água potável. Os que no Rio Grande do Sul, dos 497 municípios, todos têm água potável. Em relação ao esgoto, 2.211 municípios brasileiros não têm esgoto tratado. Outro ponto interessante é o índice de perda de água potável, né? Resultado de vazamentos, né? De gatos, essas coisas todas. No Brasil, 38,9%. Mas o que me chamou a atenção, a gente sempre pensa no Rio Grande do Sul, né? Como um estado, né, onde as coisas, né, funcionam melhor. Dos nossos 497 municípios, 311 não têm esgoto tratado. E o nosso índice de perda, né, é maior em porcentagem do que o índice nacional. Nós temos 41,1% de perda de água. Então, a quantidade, né, 62% dos municípios gaúchos não tem esgoto tratado. Né, só para complementar. Tem outros, agradeço aí, Rômulo, a gente tem acesso a esses dados, né, e esses dados também têm nos ajudado a construir essas políticas. A informação que nós temos de domicílios é que no Rio Grande do Sul são 11 mil domicílios que não têm banheiro. Agora, esses 11 mil, eles são autodeclarados pelas famílias. E muitas vezes a família tem um banheiro absolutamente improvisado e sem condições, e ela declara que tem banheiro. Então, apenas 11 mil famílias declararam que não tem banheiro. Agora, 400 mil famílias não têm, né, acesso às condições, ao conjunto básico, né, de acesso às condições de higiene e saneamento. Então, vocês vejam que é uma quantidade enorme, confirma, né, esses dados aí que tu me passou, que eu acho que essa tua pesquisa, inclusive, é mais atual, mais recente do que os dados, né, que nós temos lá no nosso gabinete. Né, mas eu te agradeço e reforço a pergunta. Né, como que essas famílias vão se proteger de uma pandemia, né, se ficar em casa e lavar as mãos não é uma condição de segurança. Já não era antes e agora, com a pandemia, isso fica ainda mais agravado. Diante desse quadro, né, a reação, né, que o CAL teve foi buscar de novo, procurar esses parceiros, Governo do Estado, FAMURS, né, Defensoria Pública, Ministério Público, né, ampliamos também, né, para Tribunal de Contas aqui do Estado, né, buscamos também, a partir de outras iniciativas, né, o ONU Habitat, né, que já tem outras iniciativas em parceria com o CAL no Brasil, nós chamamos também ONU Habitat, e esse conjunto de instituições, né, nós trabalhamos e criamos um programa emergencial que chama Nenhuma Casa Sem Banheiro, para atender, no mínimo, a esse déficit de 11 mil, né, que foi identificado pelo IBGE, num período curto de tempo, né, iniciando esse ano, né, até o ano que vem. Esse trabalho, ele nasce, né, desses dados, esses são dados, né, do IBGE, são dados de 2010, então são dados que estão defasados, mas representam, né, de alguma maneira, esse problema, que é um problema grave no Estado. Criamos, né, esse projeto especial dentro do CAL, né, que utiliza uma parte também dos recursos, né, que o CAL destina, desses 2% que o CAL destina, né, para enfrentar, para promover, para divulgar a legislação, né, de ATES, né, com esses diversos parceiros, né, FAMURS, Governo do Estado, ONU Habitat, as entidades todas, né, da área da arquitetura. Esse é um trabalho, né, ou seja, a promoção da saúde, né, através do tema da moradia. Né, comentei com vocês já no que consiste esse programa. Ele consiste em que cada casa, né, que for atendida tenha um acesso, né, a uma unidade sanitária completa. Então, banheiro com pia, né, com vaso, com chuveiro, pia da cozinha e uma pia de tanque, e também que o destino desse esgoto seja um destino adequado, ou numa rede existente, né, ou um sistema de tratamento, né, de fossa ou outros sistemas de tratamento local que sejam adequados, né, para uma unidade
familiar. Aqui algum material, ou seja, tem um material farto da Funasa, da Fiocruz, que nós incorporamos nesse projeto, né, para poder aproveitar, né, o que já foi feito, aprender com o que já foi feito. Aqui alguns exemplos, também esse aqui, uma parceria do CAL com a Prefeitura do Conde, lá na Paraíba, né, também de qualificação da moradia, né, de melhora, né, das condições, né, de habitabilidade, as condições sanitárias das famílias. Aqui o nosso conjunto, né, de parceiros que conseguimos rapidamente reunir e sensibilizar, né, num curto período, e já estamos iniciando agora a seleção, o período de seleção das entidades que vão ser parceiras e também para poder cadastrar os arquitetos que vão atender, né, em vários municípios do estado, as famílias cadastradas também, muitas delas pelos municípios. A nossa ideia é conseguir resolver um problema que é recorrente, né, nos municípios, que é a falta de projeto. Os municípios muitas vezes não investem em projeto, não contratam projetos ou não têm profissionais do seu quadro para desenvolver esses projetos. Muitas vezes têm o recurso e não conseguem utilizar esse recurso pela falta do projeto. Então, o CAL, junto com as entidades, nós seremos responsáveis pelos projetos, obviamente por selecionar arquitetos que farão os projetos. Os municípios são responsáveis pela mão de obra, por organizar a mão de obra, e os municípios, junto com o governo do estado, junto com outras instituições, são responsáveis pelos materiais. Ou seja, projeto, material e mão de obra, a gente consegue reunir, né, parcerias para enfrentar esse problema. Obviamente, a parceria também das comunidades organizadas, as parcerias eventuais da iniciativa privada, de ONGs e de outras instituições que queiram se somar a esse esforço que nós estamos fazendo. Aqui também reproduzindo aquele conjunto de atores principais, né, os atores institucionais de órgãos de governo, arquitetos e urbanistas e seus parceiros, e as comunidades, as famílias, né, os movimentos organizados de moradia. O Nenhuma Casa Sem Banheiro nós conseguimos dividir em 2 níveis para que esse processo ande de uma forma mais rápida, seja mais célere. Então, nós criamos uma esfera decisória política, com representante, né, das gestões, né, ou representantes de cada uma dessas instituições, e nós criamos também, em paralelo, uma esfera operacional com técnicos, né, dessas diversas instituições que podem realizar essa operação de uma maneira mais rápida, uma vez, né, que essa decisão na esfera política for tomada, nós conseguimos rapidamente implementar ela na esfera operacional. Então, nós temos espelhada a participação de todas essas entidades, elas têm um representante político de gestão e um representante técnico operacional para que a gente possa realizar de uma maneira mais rápida. Aqui a implantação do projeto, a primeira fase, isso já é a operação, eu não vou entrar em detalhe, eu vou passar bem rápido para vocês, se houver interesse a gente retorna, né, mas o CAL do Rio Grande do Sul, né, convenia, né, com o governo do estado, convenia, né, com municípios, para decidir em cada situação quais são as responsabilidades, o tema de recursos, né, quem vai liderar cada um desses processos. Né. O CAL também convenia e organiza as instituições profissionais, né, de todo o estado, sejam as instituições estaduais, como IAB, sindicato, ASBEA, né, ou as instituições locais, né, como as associações, né, de engenheiros e arquitetos, que a gente tem em todo o interior do estado, os núcleos do IAB e outros. Essas instituições, essas entidades são responsáveis por fazer o cadastramento dos profissionais, junto com o CAL. Né, esses arquitetos, por outro lado, os municípios já têm, em grande parte, através da saúde, da assistência social, as famílias cadastradas, e nós realizamos proporcionamos a possibilidade do encontro do profissional com a família para realizar, né, um trabalho que é um trabalho de atendimento direto à família, realizando um diagnóstico e providenciando quais são as ações necessárias para que essa família construa, né, o seu banheiro de uma maneira célere. Aí, né, elabora a obra, repasse de materiais e, finalmente, né, uma casa, né, com banheiro, uma casa mais saudável. Então, essa é, simplificando também, o processo que nós estamos construindo com esses diversos atores, né, para iniciar o quanto antes esses projetos. A nossa pretensão é agora, já no mês de setembro, outubro, novembro, já termos as primeiras obras realizadas. O município
que está mais adiantado nessa negociação, nessa construção dessa operação, né, junto com o CAU e com o governo do estado, é Santa Cruz do Sul, mas tem aí mais de uma dezena de municípios interessados, aos quais nós estimulamos também que busquem recursos. São muitos recursos possíveis, né, do fundo de habitação, fundo do idoso, né, as multas, né, da Corsã, as multas ambientais do Ministério Público, ações da Defensoria Pública também. Existe muita possibilidade dos órgãos públicos encontrarem recursos e nós estamos todos, né, inclusive o Tribunal de Contas, inclusive o Ministério Público, aliado, né, na implantação imediata desse projeto. Então isso, né, vocês me desculpem se eu de alguma maneira também atropelei alguns assuntos, né, se eu fui muito extenso, mas eu queria, Rômulo, agradecer de novo, fico à disposição agora para questionamentos, perguntas, né, para aprofundar algum tema que seja do interesse de vocês, e agradeço também, mais uma vez, né, pelo convite e pela oportunidade de trazer esse importante projeto aí dos arquitetos do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado, Thiago, pela apresentação. É um tema bastante interessante, muito atual, né? Claro, poderia ficar bastante tempo discutindo, né? Mas eu acho que a apresentação, né, foi bastante esclarecedora. Aqui tem o colega Oscar Betke, da Sanitaire Technique, ele comentou algumas coisas aqui a respeito, né? Quando foi falado das perdas, né? De que também, né, essas perdas a gente poderia computar a questão da descarga, usar água tratada para dar descarga em vaso sanitário. Mas eu acho que o edital, justamente, né, por ser um edital onde ideias e projetos vão ser apresentados, pode ser que apareçam soluções interessantes, né? A gente lembrando, por exemplo, a questão das cisternas, aquele projeto das cisternas no Nordeste, que foi um projeto muito, muito bem feito e muito interessante, que fez com que as pessoas tivessem acesso à água potável, né? De forma bastante inteligente, né, já que aproveitava o período de chuva para coletar essa água. Então, nós do CAU esperamos também, né, falando em nome do CAU, que surjam, né, ideias, né, que possam agregar essas questões sustentáveis, como algum tipo de tratamento diferenciado de esgoto, ou até mesmo reaproveitamento de águas onde não existe essa possibilidade. Então, se aguarda, né, que esses projetos, né, possam trazer essas ideias aí, como o colega Oscar comentou. Não sei se tem algum outro colega que queira comentar alguma coisa, né? Mas enquanto tu procura aí, Rômulo, eu fico à disposição, obviamente, mas eu queria comentar, nós estamos também em uma outra ação do CAU, esse pacote que nós fizemos de ações para enfrentamento da pandemia. Nós estamos realizando um concurso de ideias para profissionais e para estudantes, em várias dimensões, né? A casa saudável, que seria a dimensão residencial, mas é também o espaço de trabalho saudável, o equipamento público, o espaço público saudável, até a cidade saudável, para buscar ideias, contribuições dos arquitetos, né, do Rio Grande do Sul e também, né, numa categoria para estudantes, para buscar essas soluções inovadoras, melhores, mais efetivas, mais econômicas, que consigam qualificar não só o tema da casa, mas também o tema da cidade saudável, como que será essa cidade, né, com esse advento aí da pandemia, como que nós enfrentamos esse problema. Estão abertas as inscrições da categoria de arquitetos, logo abriremos também a da categoria de estudantes. E também vamos realizar um concurso, aí não um concurso de ideias, mas um concurso de projetos executivos, exatamente, Rômulo, das unidades sanitárias. Ou seja, o material que nós temos acesso da FUNASA e outras instituições, ele é um material que ele não tem esse grau de inovação que a gente acha que é possível e é viável num momento como esse. Então, banheiro seco, o tratamento biológico, né, do esgoto, o melhor aproveitamento da água e outras condições de sustentabilidade que é fundamental a gente incorporar, né, numa ação como essa. Então, nós faremos um concurso para profissionais, um concurso de projetos. Esse concurso vai selecionar 3 a 5 vencedores que vão desenvolver um projeto executivo, né, inclusive com a viabilidade de adaptação desses projetos para ou nenhuma casa sem banheiro, para que todos os profissionais possam também, né, ter acesso a esses projetos padrão e adaptar às diversas circunstâncias, né, de todo o Estado, incorporando, obviamente, essas qualidades, né, de novos materiais, de pré-fabricação, né, de redução de tempo de construção, etc.
Só para fazer esse registro, Rômulo, agradecendo aí também a contribuição e a provocação do colega. Exatamente, né? Eu acho que um dos méritos desse concurso, desse projeto como um todo, né? Também, né, em termos de pandemia, onde a gente sabe que os profissionais e os próprios estudantes, né, estão passando por um período, né, difícil, né? Surgir essa oportunidade também para que os colegas possam participar desse concurso, os estudantes possam participar, movimentando, de certa forma, a nossa categoria, né? Um outro ponto interessante que o CAL também tem, digamos assim, tratado, levantado, é a questão dos bancos de materiais, né? Existe uma discussão dentro do Conselho, né, para ser levada aos municípios para criar os bancos de materiais, ou seja, já existe alguma coisa em alguns municípios, né? A gente viu, o colega lá do Conselho fez um levantamento, mas que seria, se agregaria a esses projetos, né? Ou seja, como é que as pessoas, então, se propõem módulos sanitários, projetos de melhoria das edificações, mas da onde as pessoas, muitas vezes, que não têm recursos, vão buscar esses materiais para fazer isso aí. Então, esses bancos de materiais, desde materiais de demolição até, né, materiais de doação, também é uma ideia bastante interessante a ser levada aos municípios para poder, né, ajudar a concretização desses projetos, né, Tiago? Isso ou seja, esses bancos de materiais já existem, né? Porto Alegre já teve em determinado momento, Caxias, Santa Cruz, Pelotas. O que o CAL está propondo é fazer uma espécie de uma cartilha para os municípios, para que os municípios possam implantar e criar os seus bancos de materiais de sobra de construção. Nós, arquitetos, sabemos, né, numa obra, sempre sobra material que foi comprado um pouco a mais, né, ou mesmo material de demolição que pode ser reutilizado, né, vasos e pias, esquadrias e outros, né, que podem ser facilmente reutilizados. Então, o município organizar uma maneira de receber e distribuir esse material para atender, né, obviamente, né, as famílias de baixa renda que têm essa necessidade mais urgente. Então, a gente está se espelhando em algumas experiências que já existem e oferecendo também para os municípios essa possibilidade, que não exclui a participação da iniciativa privada, ou seja, construtoras, arquitetos, empreendedores, que podem também prever nas suas compras, comprar 5%, 10% a mais de determinados materiais e já doar diretamente, né, para que faça girar, né, esse banco de materiais do município. Então, são ações importantes. A gente está, de alguma maneira, tentando romper essa inércia, ajudar a que elas iniciem, para que depois prosperem aí pelas suas próprias pernas. Ou seja, não é também uma tarefa do CAL, né, fazer diretamente, mas é uma ação nossa, né, com que se inicie, ou seja, que a gente possa ter, né, num período curto de tempo, né, diversas dessas iniciativas prosperando de diversas maneiras também. O colega aqui, o Klaus Boni, colocou se os arquitetos não poderiam colaborar com esse recurso doando uma parcela opcional nas nossas RRTs. Não sei, é uma ideia, não sei se seria viável isso, Tiago. Sim, acho que é uma doação, mas é uma doação que deve ser voluntária, né? Pode ser voluntária, mas tem que se construir essa maneira de doar. Então, o banco de materiais, ele nos parece mais efetivo porque não envolve dinheiro. Sempre que envolve recurso financeiro, burocratiza demais a relação, né, do privado com o público. Ou seja, se eu, pessoa física ou uma empresa, formos doar dinheiro, é muito mais difícil do que se essa doação for diretamente material, né, ou uma empreiteira oferece lá, sei lá, 200 horas dos seus empregados, né, dos seus operários para desenvolver, né, um trabalho, né, eventual, né, para uma lógica como essa. Então, a gente tem buscado, inclusive entre as instituições, né, CAL, prefeituras, governo de estado e outras, não envolver repasse, troca de recurso financeiro, ou seja, cada instituição fica responsável, né, por uma ação, por uma atividade, sem que a gente precise necessariamente fazer troca de recursos, porque isso burocratiza muito, isso dificulta, isso abre também uma necessidade enorme de fiscalização, né, principalmente nos órgãos públicos, e que a gente quer acelerar esse processo. Obviamente não é evitar a fiscalização, mas é evitar a fiscalização cruzada entre integrantes, né, e entre parceiros do projeto. Então, o recurso do CAL ele vai ser
destinado para parceria com as entidades que vão contratar os arquitetos para atuarem lá na ponta. O recurso do município, do governo do estado, é para comprar material e contratar mão de obra para fazer as ações. Ou seja, não existe, né, uma troca desses recursos. E a proposta do Klaus, ela é boa, mas a gente tem que construir ainda essa possibilidade, né? De uma forma automática, eu diria que é muito difícil, é uma burocracia muito grande. Agora, de uma forma voluntária, é mais fácil, né? A gente criar um fundo e nós irmos depositando, né, diversas doações, né, de pessoa física, de pessoas jurídicas, em um fundo, né, que vai ser destinado para essa política. Eu acho que é possível, é viável, sim. Tiago, com relação aos editais, né, então, tu comentou que um já está aberto, né, então quais são as previsões aí do CAL, para o pessoal saber quando é que vai ser possível, né, participar, até para os estudantes também que estejam eventualmente nos assistindo, qual é a previsão, né, de estar todos esses editais na rua? Os editais eu comentei, o concurso de ideias é o primeiro, categoria profissional já está aberto, entre no site do CAL, né, calrs.gov.br, procurem, quem tiver interesse. São 5 categorias, 5 premiados em cada categoria, então vão ser 25 premiados. Os prêmios, se não me engano, são de R$3.000, ou seja, é um prêmio que, por um lado, também é uma premiação simbólica, né, mas é também uma doação do arquiteto para toda a sociedade, da nossa qualidade, das nossas ideias, uma provocação nossa a que os municípios, as empresas, os órgãos públicos utilizem mais o nosso trabalho, né, para que a sociedade perceba a qualidade do nosso trabalho e a importância que nós temos ainda maior agora, nesse momento de enfrentar a pandemia. Então, primeiro, né, a categoria profissional, logo lançaremos a categoria estudante, para movimentar também dentro das faculdades e dentro do ambiente acadêmico a proposição, né, de novas soluções para esses problemas. Então, essa é uma primeira ação, Romulo, que são os concursos de ideias. Uma segunda ação é o edital que nós já abrimos para apoio, né, de diversas iniciativas. É um edital que está aberto a instituições, né, inclusive vocês, né, aqui da Câmara Brasil-Alemanha já utilizaram em outras oportunidades, né, recursos desse edital de apoio, que está aberto a todas as instituições, né, da área da arquitetura, faculdades, também ONGs e outras instituições. Nós logo lançaremos também o concurso profissional, que eu comentei, que é o Nenhuma Casa Sem Banheiro, né, que selecionaremos projetos e contrataremos os profissionais vencedores do concurso para elaborar esses projetos, que depois ficarão à disposição de toda a comunidade profissional para que sejam utilizadas, né, no projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro. Então, são várias iniciativas, Romulo, do CAL do Rio Grande do Sul. Agradeço também, né, a ti, como conselheiro do CAL, e a todos os conselheiros do CAL, né, que entenderam e que ajudaram a construir essa possibilidade, e estendo esse agradecimento a todos os arquitetos do Rio Grande do Sul que, de alguma maneira, estão também colaborando, né, com a sua contribuição de anuidades, né, do pagamento das RRTs, para que esse projeto seja viável, esse projeto, né, a gente possa levar adiante esse projeto importante. Bom, Tiago, acho que nós estamos chegando perto do final do nosso tempo, né? Então, eu gostaria de agradecer, né, o colega pela participação, o tema extremamente atual, né? E principalmente nessa nossa condição, né, de pandemia. Algumas perguntas que porventura possam surgir, por favor, o pessoal, né, encaminhe ao chat ou lá através do Facebook, que a gente, na medida do possível, pode responder. Então, eu vou passar então a palavra ao Dietmar para fazer o encerramento do nosso webinar. Agradeço então a presença de todos e todas, né? Então, por favor, Dietmar. Por meu lado também, muito obrigado, Tiago. Parabéns pelo trabalho, né? Então, e sucesso nessa trajetória, né, de melhorar ainda um pouquinho mais a vida dessas pessoas que vivem realmente num mundo que muita gente nem pode imaginar como eles estão vivendo nessa situação. Gostaria de deixar 2 convites também para vocês. Então, no mês de agosto, temos o nosso encontro marcado, edição especial na área jurídica. Então, nosso comitê jurídico da Câmara Brasil-Alemanha desenvolveram 4 palestras que vão acontecer sempre nas terças-feiras, às 11 horas,
a partir da semana que vem. No dia 6 de agosto, vamos ter nosso terceiro seminário de comunicação institucional e vamos mandar também esses convites, então, assim como para o seminário de comunicação institucional, como também para os webinários, para os próximos webinários, para os nossos contatos. Então, também todos os participantes, também gostaria de agradecer pela sua presença aqui no nosso webinar e também pelo Rômulo de moderar esse webinar com muito profissionalismo e, mais uma vez, muito obrigado, Thiago. E espero que a gente, ainda neste ano, a gente consegue, Thiago, né, eventualmente fazer mais um fórum internacional de biocultura junto com vocês. Provavelmente vai ser no virtual também, mas também é uma maneira muito boa de trocar ideias, de passar conhecimentos para a população. Muito obrigado e tenham um ótimo dia. Obrigado, Dietmar, Rômulo, né, colegas. Eu colei no chat aqui também esses links que eu comentei, né, do vídeo, também da página de arte do CAL. Convido a todos que assistam, ele é breve e bastante didático. Agradeço de novo e incentivo vocês todos, Dietmar, que apresentem novamente projetos, né, para o nosso edital, que está aberto. Né, fica aqui um agradecimento também pelo interesse e por essa oportunidade de conversar com todos vocês. Obrigado, tenham todos aí um bom dia. Obrigado também, um bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.